Oi, gente, sou a doutora Maria Fernanda. Vou trazer mais um trecho desse livro do Dr. Hong, que conta a história dele. Tem muito tempo que eu não gravo, então não sei se vocês lembram dos últimos capítulos, mas qualquer coisa tem aqui no YouTube. Só procurar aí que tem. A gente está lendo aqui o capítulo. Deixa eu ver aqui qual capítulo que é, para falar certinho para vocês. A viagem à China. Agora vamos para a parte que ele fala sem me olhar nos olhos. O hospital era muito bom, uma referência na província, e eu me animei. Marquei horário com o responsável pelos estágios do estabelecimento e consegui finalmente fechar um contrato pelo período de 12 meses, no valor de $400 mensais. O hospital aceitava dólares para utilizá-los na compra de materiais estrangeiros. Na semana seguinte, eu começaria o estágio. Entusiasmado com a perspectiva, hospedei-me em um hotel modesto, porém próximo do hospital, e sentia-me realizado por finalmente começar meus estudos. A cidade de Wuhan também era conhecida como Cidade de Luz. Era uma das mais iluminadas da China, embora na realidade, para mim, as ruas fossem um tanto escuras. Outro detalhe que não me escapou é que na cidade, em qualquer praça, por mais insignificante que fosse, havia uma estátua imponente de Mao Tse-tung. Na segunda-feira, fui ansioso começar meus estudos no hospital. Chegando lá, os funcionários me levaram para a sala do diretor do hospital, em vez da sala de aula, o que me levou a sentir algo estranho no ar. O diretor parecia meio encabulado. Ele explicou-me que na sexta-feira anterior havia recebido a visita do secretário de saúde do município e, após a inspeção cotidiana do hospital, o homem foi avisado pelos funcionários sobre a minha chegada. Depois de se informar também sobre a mensalidade que eu havia acertado com a direção do hospital, o oficial achou um absurdo o valor que eu ia pagar. Para ele, eu deveria despender uma fortuna para estudar na China. Afinal de contas, eu vinha do outro lado do mundo só para aprender com eles. Na China não se pode contestar a autoridade em hipótese alguma. E a essa altura eu começava a entender de que forma aconteciam as coisas por ali. Por um momento vislumbrei o rosto das minhas primas canadenses me desaconselhando a seguir viagem. Fiquei com pena do diretor do hospital, que abaixou a cabeça ao me comunicar a nova mensalidade. Eu jamais poderia imaginar, àquela altura da vida, ver o diretor de um grande hospital tão abatido, ao ponto de que não querer, ao menos, encarar os olhos de alguém. Como ele podia fazer isso comigo se já tínhamos até assinado um contrato? Tinta no papel não funciona na China? Questionei-o. $4.000 era uma quantia exorbitante. Eu nunca conseguiria pagar aquela soma em dinheiro. Naquele mesmo dia, eu soube pela equipe do hospital que havia um alemão fazendo o mesmo curso de acupuntura, pagando somente $350, ou seja, não havia critério nenhum do preço. Eu voltei a procurar os amigos professores e eles também acharam a situação um tanto irremediável. O diretor me pediu desculpas sinceras e disse que não podia fazer nada contra aquela autoridade. Ele sugeriu que minha única chance, por assim dizer, seria conseguir alguma ajuda no escritório para chineses antigos residentes na China. Como no país existem muitos cidadãos que saem e voltam para a terra natal, em qualquer grande município existe um órgão chamado Jiaobao. Esse escritório cuida exclusivamente dos interesses de chineses estrangeiros, desde que os problemas com documentos até intermediações comerciais. Sobre a ajuda no Jiaobao. No dia seguinte, fui ao endereço indicado pelo diretor, levando meus documentos e a carta do funcionário da faculdade de Guangzhou. A secretaria funcionava em uma grande sala que abrigava cerca de 8 mesas, cada uma delas ocupadas por um funcionário. Era uma típica repartição pública. Os chineses tinham o costume de defumar o chá o dia inteiro e a sala predominava um odor de erva e fumaça de cigarro. Senti-me um tanto incomodado por ter de esperar num lugar desse para ser atendido, mas logo fui chamado por um oficial. Ele mantinha o jornal aberto em frente ao rosto como se eu pudesse falar sobre qualquer assunto, enquanto ele lia tranquilamente as notícias e mantinha as botas em cima da mesa, numa postura completamente antiética para o lugar e sua função. Estranhei aqueles moldes, mas como estava lá para defender a minha causa e era a ele que eu deveria me dirigir, foi exatamente isso que fiz. Comecei explicando os motivos para eu estar na China. Contei sobre a procura pelas universidades de acupuntura, até encontrei estágio no hospital. Falei dos meus amigos, professores e disse a ele que já havia assinado um contrato de estágio com valor fixo, depois alterado sem nenhum tipo de argumento coerente e legal. Ele respondeu simplesmente que o Partido Comunista tinha sempre razão
e podia mudar o contrato conforme o interesse do momento. Disse isso sem sequer descolar o olho do jornal e isso me deixou possesso. Insisti. Argumentei que o secretário de saúde não pode falar pelo Estado, que não tinha o direito de alterar o acordo de um trabalho. O oficial deu de ombros, então me enfureci de vez. Quem é você para falar em nome do Partido Comunista? Se o partido muda a regra conforme o seu interesse, então é um partido autoritário e mentiroso. Nesse momento, o homem abaixou o jornal e me encarou muito sério. Não parecia bravo, estava mesmo era intrigado com a minha reação. As outras pessoas da sala também olharam perplexas para mim. Pensei comigo, droga, acho que exagerei. O oficial levantou-se da cadeira sem dizer uma palavra e foi para uma sala dos fundos da repartição. O recinto ficou no mais absoluto silêncio, ninguém se mexia. Naquela época, aquele tipo de atitude minha poderia ser motivo para uma condenação à morte ou uma prisão num campo de trabalho forçado. Também havia uma chance de extradição imediata. Tudo de ruim era possível. De repente apareceu um senhor de terno azul e modelo de uniformes dos homens de mal e se aproximou de mim. Tinha um ar amistoso e aquilo me confundiu completamente porque eu esperava o pior. Primeiro cumprimentou-me numa cena que jamais esqueci. Em seguida pediu meus documentos para verificar minha identidade. Enfiei a mão no bolso, peguei o passaporte e a certidão de nascimento de Taiwan e entreguei-os. A expressão da autoridade transformou em uma cara de espanto ao ver meus documentos. Em seguida, seu semblante mudou de novo. Agora ele sorria, então me pediu que o acompanhasse até a sala dos fundos. Segurava a minha mão de maneira carinhosa. Na China é normal um homem pegar na mão do outro, mas para mim foi tudo absolutamente esquisito. Entramos em uma sala com sofás confortáveis. Em seguida, serviram chá quente. Também chegaram outras pessoas mais velhas e talvez a hierarquia mais alta. Todos os oficiais deram início a um interrogatório muito educado e agradável sobre a minha vida. Perguntaram indiretamente quase tudo: minha infância em Taiwan, por que tínhamos mudado para o Brasil e o que tive como profissão, assuntos pessoais da minha família e o que fui fazer no Canadá, detalhe por detalhe, até o último dia em Vancouver. Chamou a minha atenção o interesse do homem mais velho pela minha permanência no Canadá. Contei sobre a estadia na casa da minha tia e que se tratava de gente muito bem de vida. O curioso foi perceber que os oficiais enfatizando as relações no Taiwan e China, enfatizaram a relação entre Taiwan e China. Eu havia contado que meu pai era chinês e minha mãe de Taiwan. Depois disso, a situação mudou completamente. Achei tudo muito suspeito. Depois desse episódio, fui até a casa daquele casal de amigos contar o ocorrido e eles ficaram perplexos com a reação das autoridades. Ao mesmo tempo, estavam preocupados com a própria segurança e me pediram para que não os procurasse por um tempo. A minha amiga tinha lágrimas nos olhos ao me fazer esse pedido e eu compreendi seus motivos. Havia muito medo em todo lugar. A carta documento. Naquela mesma noite, voltei ao hotel e não consegui pregar os olhos. Ficava pensando sobre a enorme besteira em discutir com o oficial e as consequências da minha explosão. O que seria de mim? Quem eu poderia colocar em risco com o meu desacato? Meus amigos corriam o mesmo perigo? Comecei a confabular a seguinte situação: se me prendessem ou eu sumisse, como descobririam os responsáveis? Não havia prova nenhuma de quem poderia ter feito isso, a não ser que eu registrasse por escrito a discussão com o oficial. Aquela era uma atitude boa a se tomar, registrar o ocorrido. Escrevi 6 páginas detalhando minhas dificuldades e todas as discriminações e desconfianças que eu havia sofrido até então no território chinês. Antes de deixar o Brasil, eu e meus pais fizemos um acordo. Se as notícias fossem boas, eu mandaria uma carta ao meu pai. Se fossem ruins, o destinatário seria minha mãe. Então, preenchi o envelope com o nome da minha mãe e o endereço de São Paulo e comecei a narrar minhas dificuldades na China. Contei em boas 3 páginas escritas em chinês. Sim, eu já sabia que interceptariam a carta e gostaria de ter minha história lida, contando os descasos e preconceitos, o abuso de autoridade, o medo que os amigos sentiam em me ajudar e os olhares desconfiados na rua. Tudo. Até o último episódio da discussão com as autoridades do governo. A lógica era a seguinte: outro órgão do governo poderia ter acesso à minha história. Então, eu teria 2 versões do ocorrido, e não apenas as palavras daquele oficial de botas na mesa. Passei a noite em claro. Depois a gente vai continuar, e tem muita coisa ainda pela frente.